aqui e hoje tem musiquinha, tem sim música. senhor. A gente finaliza a função afim com aplicações e com certeza com a nossa paródia, né? Isso. E hoje nós vamos fazer o seguinte, olha só. Nós vamos fazer um tour em vários locais diferentes, com várias situações do nosso dia a dia, só que equacionando tudo. Tudo vai virar função. Ah, que legal, tava legal que eles acharam que era só um passeio, né? Nós vamos fazer um passeio, vários locais. Aí lá vem os professores de matemática, equacionando tudo. Tudo vai virar equação, tudo vai virar função. Tudo. Tá bom da Alice vir aqui também, né? Pra gente É, fazer a Alice. viagem no país da porque matemática. algumas coisas a Alice já aprendeu e ela já passou de nível. Já, verdade. Então a função afim hoje é o desfecho, né? Ou seja, o grande finale, porque a gente termina o assunto com muitas aplicações. A gente vai fazer um quiz para finalizar, para ver se ficou tudo certinho, tudo no lugar, tudo aprendido. E depois vamos dar uma cantadinha. A professora Lucy canta, professor Maurício? Vai ser no passinho do... olha só. Ei, é gingada, é gingada. Lembrando que aqui de música não se entende muito, mas se entende do assunto, né? E a intenção é essa. Então, fiquem atentos até o final. A gente canta com vocês e a gente quer o retorno dos professores presenciais. Façam os vídeos aí, dê o feedback dos meninos cantando a paródia da função afim. Beleza. Então vamos lá, vem com a gente, aula de número 39.1 na telinha. Problemas que envolvem função. Agora é o momento de fazermos as aplicações. Vamos aplicar essas funções. Beleza! E atenção, galera! Atenção, porque não esqueça do que é principal, primordial, e tem que ser assim, ó, botar a boca no trombone mesmo, porque o que é fundamental a gente saber? Entendemos a estrutura da função, né? afim. Nossa lei de formação. F de x igual a ax mais b, onde o a é o termo dependente, é aquele termo que vai sendo modificado de acordo com a multiplicação com o x. E o b é o termo independente, é aquele valor fixo, é aquele número que não muda na função. Aham. E aí temos o termo dependente e o termo independente. Então isso aqui a gente não pode esquecer mais, tá? Tem que ficar bem frisado. Por quê? Porque as outras funções terão outras leis de formação, outros formatos, e aí a gente não pode confundir umas com as outras, tá certo? Beleza? Então vamos lá. Problemas envolvendo a função afim. Bora ver. Vamos verificar situações do dia a dia que são resolvidas utilizando função afim. Veja os exemplos. E aí assim, tá, senhores? Não são exemplos tirados do livro, são exemplos que nós observamos no nosso dia a dia. Então vamos lá ver alguns exemplos? Então vamos começar assim, ó. Um vendedor de picolé na praia, olha que legal. Será que tem função aí? Ah, hein? Me deu até vontade agora de ir pra praia. Bora? Pra praia? Bora! Um vendedor de picolé na praia, como que a gente pode aplicar isso numa função? Bora ver. Então, olha só, primeira coisa, o vendedor, quando vai à praia, ele passa primeiro lá na sorveteria, na distribuidora, onde ele compra o picolé. Então, nesse caso aqui específico, conversamos com o vendedor de picolé e ele nos disse o seguinte: ele compra a caixa com 100 picolés e paga na caixa R$80. E com isso, ele pensou em vender cada picolé por R$3. E nós, professores de matemática, fizemos assim, então vamos aqui equacionar isso aqui para você. Vamos ver a partir de que momento você tem lucro, a partir de que momento você tem prejuízo e quanto que você lucraria se você vendesse todos os picolés. Então, montamos a equação para esse vendedor de picolé. E a função ficou assim, ó. Eu olho para os números. A caixa de picolé com 100 picolés custou R$80. Esse R$80, se ele comprou uma caixa, esse número vai mudar? Não. Esse número é fixo, ele é independente. Ah, ele vendeu 10 picolé, a caixa diminuiu o preço. Não, ele é independente da quantidade de picolés que foram vendidos. Beleza? Beleza.
Aí, seguindo, então, vamos lá. Muito fácil. Se ele vender todos os picolés, quanto ele irá lucrar? Ele não comprou 100? Né? Teve R$ 80 aí de custo, né? Então, aí a gente vai fazer primeiro a multiplicação. Isso. R$ 3 vezes 100, R$ 300. Menos 80, que foi o custo dele, o lucro, 220 reais, tá? Então, olha lá, muito fácil, muito fácil. A gente vai trazer na aula de hoje, né, assuntos assim, bem aplicados, tá? Hoje é o dia, a gente na verdade já vinha fazendo isso. Gente, função a gente está trabalhando com vocês desde a primeira aula, desde a maneira intuitiva de função, com problemas aplicáveis. Que foram as últimas aulas da unidade 1. Isso. Entender o que é a situação. E nós fizemos assim, e eu acho muito legal essa estrutura, essa maneira de trabalhar, porque a gente vai lá na situação, traz uma coisa prática e e visualiza ali o que está acontecendo, né? Instigando-os a entender o que aconteceu. Depois a gente equaciona. Quando chega na função, a função é bem prática, né? E aqui foi um caso bem prático. O que eu preciso entender? Tem um valor fixo e tem um que muda. Qual é o fixo? É o que eu comprei a caixa de picolé. Então eu gastei R$ 80. Eu tinha, beleza, eu gastei. Agora no final, quanto que eu vou ter de lucro? Aí eu vou perguntar assim, ele comprou a caixa, pagou. Quanto que ele vai sair da praia? Vendeu todos. Com quanto que ele sai da praia? Sai com R$ 300. Mas qual que é o lucro dele? É, porque ele teve que pagar os 80. Ele já pagou 80. Então, 220. Então, muito fácil, muito fácil. Essa aula de hoje é de aplicação e resolução de problemas. Então, mais do que as outras que a gente já vinha fazendo, que a gente já aplicou. A gente já fez estacionamento. Leite, queijo. A gente fez do salário de um vigilante. A gente fez uma viagem para São Luís do Maranhão. Então, assim, tudo a gente vem trazendo sempre essa aplicabilidade para você não ficar achando que está abstrato e não saber onde aplicamos as funções. Beleza. Tá? Tem muitos lugares que a gente vai aplicar. Então, olha lá, um simples picolézeiro vendendo picolé é uma função afim, né? Nesse caso, uma função afim, tá certo? Perfeito. Vamos lá para frente, então? Olha lá na telinha. E se ele teve um lucro de R$ 40? A pergunta é, quantos picolés ele vendeu? Então, olha só aqui. Só foi R$ 40. Quer dizer, ele saiu da praia com R$ 120. Então, agora é aquele do aqui, né? Substituir aqui Isso. ou aqui. Quer dizer que agora eu quero saber, esse aqui é o valor que sai da máquina de calcular. Qual é o número a quantidade de picolés que ele vendeu para ter um lucro de R$ 40, né? Então, no lugar do f de x, a gente vai colocar? R$ 40. Que legal, né? Então, a gente substitui aqui agora, ó, nesse todo, tá? E claro, aí vamos fazer, né? O menos 80 estava negativo, vai passar para outro membro positivo. 3 vezes x, 3x, né? 40 mais 80? 120. Dividido por 3. Vai dar 40. Ah, não, peraí. Então, aqui a pergunta era... Quantos picolés ele 40, vendeu? não tem aqueles... Não tem isso que eu ia dizer. Não tem um monetário. Ficou um sistema monetário sem precisão aqui, tá? 40 picolés. Olha que coincidência, né? 40 picolés para ter R$ 40 de lucro. Ah, então só é R$ 1 cada picolé. Né? Olha aí. Então, beleza? 40 picolés, tá certo? Beleza. Aqui é a quantidade de picolés que estava perguntando. Picolés. Certo? Joinha? Joia. E claro, né, tudo isso está dentro da nossa famosa etnomatemática, né? Ou seja, a aplicação da matemática na vivência de vocês, no dia a dia de vocês, tá? Beleza. Vamos lá, vamos para um cultivo de bananas em Rondônia agora? Uau, olha só que delícia. Que legal, maravilha. né? E esse cultivo de banana em Rondônia nos traz uma seguinte problemática. Então vamos lá ver. Bora estudar. A etnia Paiter-Suruí tem consolidado o cultivo de banana na terra indígena 7 de setembro, estado de Rondônia. Em média, a produção chega a 80 toneladas da fruta por mês, sendo que a safra dura 6 meses no ano. O cultivo é realizado em 100 hectares da terra indígena, que possui um total de 248 mil hectares. A renda anual da produção de banana alcança 360 mil, beneficiando 40 famílias indígenas, o que equivale a 9 mil para cada família por ano. Então,
Vamos lá, trabalhando um pouquinho mais, vamos nos primeiros passos, né? A iniciativa da produção de banana na comunidade partiu do indígena Ibijaraga Suruí, que nasceu e foi criado na aldeia Lobó. Iniciou a prática da cultura em 1997, conseguindo estabelecer uma parceria sólida com a Coordenação Regional de Cacoal, que estendeu o cultivo de banana para cerca de 40 famílias da etnia Paiter-Suruí. A produção de banana é a principal fonte de renda dessa comunidade. Então, quando a gente fala de algo que é bem prático e bem trazido na vivência, né, a gente consegue imaginar uma situação, problema agora buscando, né, a ligação com a matemática. Então, vamos imaginar que em cada cacho de banana tem, em média, 8 palmas. Aí agora vamos assim, tá? Vamos entender um pouquinho. Cacho de banana. Quando eu falo de cacho, é o todo. Alguns entendem como penca, né? Esse todo que nós temos aí. Então tá. E aí... Então, cacho de banana é esse todo. Isso, é como se fosse essa penca todinha aqui. As palmas são as bananas palmas soltas. São, né, os que vamos tirando aqui, né? Aí, olha só. Na matemática, esse tipo de problematização, para nós podermos, né, calcular ou fazermos uma previsão, nós precisamos estabelecer alguma coisa e geralmente usamos algumas palavras-chave, tipo média, em média. Aqui no caso, nós falamos o seguinte: vamos imaginar que em cada caixa de banana tenha, em média, 8 palmas. Então, a partir de agora, nós teremos caixas que têm 8 palmas. Pode ter um que tem mais? Pode. Assim como pode ter um que tem menos. Mas a média é de 8. Isso, quando falamos média, né? Olha aqui, a média é isso. Então, a gente vai trabalhar com a média. Um cacho, 8 palmas. 2 cachos, 16 palmas. E aí, a gente vai trabalhando com esse valor multiplicado por 8, então, né? Beleza. Então, com isso, com base nessa tabelinha, né? A gente pode montar uma função, ó. F de x é igual a 8 vezes x. E aqui nós temos uma função afim. Classificada como função linear. Porque não tem o B... Não é constante, não tem B, e o A é diferente de 1. Isso mesmo. Onde X aqui vai ser a quantidade de cachos de banana e o F de X a quantidade de palmas, tá? Então, X então é cachos. Um cacho, 8 palmas. 2 cachos, 16 palmas. Isso. F de X a quantidade de palmas e X a quantidade de cachos. Vamos para frente. Supondo que cada palma de banana tenha, em média, uma massa de 2 kg, então podemos organizar a tabela e a função agora em função da massa. Sim. Já mudou. Nós só temos lá um cálculo para calcular a quantidade de palmas e agora vamos pesar, porque alguns lugares não vende por palma, vende por quilo. Então a média... E uma palma... Tem em média 2 quilos. Então por isso que um cacho vai dar 16 quilos, 16 quilos, são 8 palmas vezes 2, 16. Beleza, com essa tabela a gente pode montar uma função f de x igual a 16x. Aqui já estamos falando da massa da banana, da quantidade de quilos de cada cacho, certo? Vamos lá então, agora utilizando essa informação, todas essas informações que foram coletadas, vamos descobrir quantos cachos de banana são produzidos em média pela comunidade indígena Paiter-Suruí? Vamos. Então aqui nós temos já uma estimativa do seguinte: no programa, no site que nós pesquisamos, né, no site da FUNAI, ele disse que a produção chega em média a 80 toneladas por mês. Aí vamos só justificar, 80 toneladas dá 80 mil quilos. Beleza. Isso mesmo. Então, avançando um pouco, a gente sabe que 80 toneladas é igual a 80 mil quilos. Se f de x é igual a 16x, onde x é a quantidade de cachos de bananas e f de x é os quilos, então aqui é quilos e aqui é cachos. Ó, beleza? X é a quantidade de cachos e f de x é a massa, é o quilo das bananas. F de x sendo 80 e f de x sendo 16x, a gente pode igualar, não pode? Pode. Isso, se isso é f de x e isso também a gente vai fazer uma igualdade. Beleza. 80 mil quilos dividido por 16, 5 mil. Então, é a quantidade 5 mil de cachos de banana para uma massa de 80 mil quilos. Isso. Certinho? Certinho. Olha aí que legal, né?
E aí a gente vê assim, ó, muita tarefa aqui, muita atividade que a gente está passando para vocês com aplicabilidade, né? Então vocês vão estudando e vocês vão vendo que isso é parte do dia a dia de todos nós e a gente pode transformar, equacionar, né? Transformar numa linguagem matemática. O que a gente tinha numa linguagem aí de problemas, a gente transforma numa linguagem matemática e resolve do mesmo jeito. Beleza. E nós estamos já tentando organizar algumas coisas, porque o ano passado, no site da Embrapa e no próprio, né, site de divulgação de Rondônia, já foi divulgado, por exemplo, que Rondônia ficou entre os 3 melhores, né, estados em produção de café. Café puro, café bom. E, além disso, nós temos dentro do estado de Rondônia o melhor café que existe no Brasil, né? Café bom também. Então, estamos atrás. Aí saiu também que os municípios, né, um produz muito um tipo de fruto, o outro. Então, é tanta etnomatemática, é tanta equação que dá para criar, só que demanda tempo. Por exemplo, esse aqui foi trabalhoso. Por quê? Porque a gente achou a informação lá, beleza. Mas as informações, por exemplo, das pencas, aí falava de cacho, alguns sabiam assim, ó, cacho de banana? A banana não está em cacho, está em penca. Eu falei, não, mas é porque algum lugar fala cacho, outro fala penca. É, aí eles não falam palma, eu esqueci o nome agora, mas teve lá que falou assim, não, isso não é palma, não, isso aqui falou o nome. Eu nem lembro, porque desde que eu me entendo por gente, que eu falo assim, uma palma de banana. Então, para mim, a palma é aquilo lá mesmo. Isso mesmo, né? E claro, agora para consolidar o aprendizado, a gente precisa saber se eles estão fera mesmo, se eles estão entendendo de tudo, né? É 10. É 10. Nota 10. É igual a escola Estácio de Sá. Isso mesmo. 10. E vamos então fazer um quiz revisional aí dos assuntos da função afim e verificar de fato o seu aprendizado? Então, olha lá. Hora de perguntas e respostas na telinha. Bora ver. Vamos ver se você realmente entendeu o que nós trabalhamos até agora com a função afim. E a melhor maneira de enxergarmos isso é com o nosso quiz. Pergunta de número 1, bora ver? Ainda não, nós temos um texto motivador. Agora está diferente. Então, para esse texto é importante que vocês anotem. Mas já está dentro da pergunta, isso, né? Isso. Anotem essas informações aqui, ó. Um taxista trabalha obedecendo uma tabela de preços onde a bandeirada taxa fixa é de R$ 3,75 e cobra o valor de R$ 1,25 por cada quilômetro rodado. Então, montamos aqui a equação, f de x é igual a 1,25 vezes x mais 3,75. Beleza. Então, já foi montada a função, né? Beleza? 1,25 é o valor que depende de x, é o valor dependente, e 3,75 é o valor independente, ou seja, é a parte fixa, né? Que não tem variação, certo? Beleza. E aí, agora sim, com base nesse texto, responda! E a galera vem animadíssima para a pergunta. Vamos lá, então. Se uma pessoa que rodar 12 quilômetros, irá pagar quanto pela corrida? Lembra da nossa lei? Sim. Olha lá, 1,25 vezes x mais 3,75. Uma pessoa que rodar 12 quilômetros, vai pagar quanto irá pagar pela corrida? Faz a conta. Isso. Multiplica pelo termo dependente então, e depois soma com o independente. E soma com 3,75? Isso. Muito bem. Dá um tempinho para eles. E a resposta correta é 18,75. Vamos fazer? Ver? Vamos lá? Então, se eu estou fazendo o F de 12, né? Olha lá, pegou um amarelinho aqui, fica melhor. F de 12. No lugar do X, eu vou colocar 12 mais 3,75, né? Vamos lá, 1,25 vezes 12. Vai dar... Vamos ver. 1,25 vezes 12. Lembrando que a gente faz primeiro a multiplicação, tá? Então, se fosse 1,20 vezes 12, dava... 12 vezes 12 vai dar... 144. Isso. Ia dar... Só que aí vezes... Se bem que 1,25 vezes 2 é 2,50. 2,50 vezes 6 vai dar 15, não é?
mais 3,75, né? Mais 3,75. Então vai dar R$15 mais 3,75. 18,75. Certo? Certinho. Legal, né? Olha que bacana. Então a gente já vai relembrando os fatos aí. E agora a pergunta de número 2. A pergunta de número 2. Quantos quilômetros rodou uma pessoa que pagou R$20 pela corrida? Ah, então agora é diferente, né? Aham. Agora eu tenho o valor que sai da máquina de calcular, né? E estou querendo o valor que entra. Bora, faz a conta. Agora aquele detalhe, tá? Substitui aqui ou aqui? Esse é o valor do f de x, tá? Esse aqui é o valor do f de x e não o valor de x. Certo? Beleza. Tempinho. Então na verdade, pegar o 20, tira o 3,75, subtrai o 3,75. Tira o 3,75 e divide por 1,25, é isso? Isso. Vamos ver então. Tan, 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 tan. Vamos de resposta? Vamos lá? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe 13 e a gente tá com a resposta final que é 13. Vamos ver? Vamos. Então a gente tem que montar aqui, ó, no lugar do f de x que eu vou colocar 20. Então agora 20 vai ser aqui, ó, igual a 1,25 vezes x mais 3,75. Tá somando, passa subtraindo. 20 menos 3,75 vai ser igual a 1,25 vezes x. 20 tira 3,75. Vai ficar 16,25. Esse valor vai dividir, já podemos fazer direto aqui, por 1,25, que é igual a x. Agora eu quero saber que número entrou na máquina de calcular para sair 20, né? Olha, e esse número é o 13. 13. Porque se 12 deu 15, mais 1,25, dá 16,25. 16,25 e é o 13. Beleza. Então, olha só, uma situação prática. É uma situação prática. E aí fica tranquilo. Beleza. Vamos de pergunta número 3. Olha lá. Sabendo que aquela função é uma função afim, o zero da função é... Sabendo que aquela função é uma função afim, qual é o zero da função? Isso. Como é que eu faço o zero da função? Eu tenho que igualar ela a zero, né? Isso. Igualando ela a zero, a gente vai ter... Igualando a zero. Iguala a zero e resolve a equação. Resolve a equação. É o zero da função, é a raiz. Achar o valor de x, né? Isso. Lembrando que essas 3 primeiras questões estão fazendo sempre alusão ao taxista. Qual é o zero da função? Vamos lá. Lembra da função? F de x é igual a 1,25 vezes x mais 3,75. Beleza. Acho que tá faltando um sinalzinho aí nas alternativas. É verdade. Né? Não, sinal negativo. Então, considera aí menos 1, menos 2, menos 3 e menos 4. É porque, teoricamente, não é, pelo fato da bandeirada ser um valor fixo e uma taxa que não entra com nada, então ele não zera nunca o valor dele. Se eu tirar o X ali, ele já teria 3. Eu até brinquei, e aí é um ponto interessante. 3,75, né? É, porque eu até brinquei na aula que nós falamos sobre o taxista, que eu falei assim, o taxista já ganha um valor só de você levantar o braço e parar o táxi. É verdade. Né? Então, quer dizer, ele nunca fica negativo, nunca fica sem dinheiro. Porque aquela taxa é fixa. O zero da função. O zero da função, então, é pegar a nossa função e igualar a zero. Vamos lá? Vamos. Então, se a gente igualar a zero, vai ficar 1,25x mais 3,75 igualado a zero.
1,25x vai ser igual a, passa para outro membro, menos 3,75. X vai ser igual a menos 3,75 dividido por 1,25. Quantas vezes 1,25 cabe no 3,75? 3 vezes. 3 vezes, só que aqui a gente tem um sinal de negativo, menos, né? Então isso. vai dar, a resposta vai ser que o x é menos 3. Então nessa daqui faltou o sinalzinho, não é? E essa daqui é interessante nós pensarmos o seguinte, olha só, vamos lá. E esses detalhes a gente já vai observando tanto para a nossa avaliação quanto para o Enem. Sim. Professor, por que ficou negativo se é o taxista? Porque para zerar essa função, só se fosse menos 3. Aqui ele está falando o seguinte, olha, não vai zerar nunca, porque pro taxista, tanto é que até descasca taxistas hoje, não é? Porque assim, para ele, esse 3,75 é um valor fixo. Ele não interfere ali na questão da quilometragem de nada. Né? Já entrou no táxi, já está pagando. Mas, na verdade, o motorista de aplicativo também é assim, que a gente viu na aula. Também tem uma taxa base, também tem um valor fixo. Só que a gente não vê. A gente não vê porque o valor já vem calculado. Agora aqui, e qual que é a diferença? Aí eu pergunto, professor, e qual é a diferença do aplicativo para o táxi? O aplicativo, ele se associa a alguém que criou o aplicativo. Então, ali dentro, o dono do aplicativo já tira o dele já antes de passar o valor para o táxi. E no aplicativo, a diferença é que a gente sabe o valor antes, né? Isso, e no Mas táxi, esses valores fixos também já estão embutidos, viu? Não vão se iludindo que não tem valor fixo no aplicativo, porque também tem. Agora, o táxi tem o taxímetro. E quando a gente entra, a gente já vê que aquele valor é o inicial, é o fixo. Depois dali vai gerar um custo a partir da quilometragem do tempo que você andar, né? Eu até lembro quando a gente veio de Alta Floresta, a gente foi visitar os alunos lá na comunidade a Mamãe Tupari. Sim. Aí na volta, cheguei aqui assim meio dormindo ainda, aí queria ir para casa de qualquer jeito, eu cheguei, em vez de ligar para alguém me buscar ou pegar um aplicativo, entrei no táxi, me deixa aqui em casa, eu moro aqui pertinho, então levou R$25 do lado de casa rodoviária, não dá 1,5 km. Então tem muito isso, né? Do horário, a bandeirada e tudo isso. Então a gente pega e tem que ficar esperto com relação a esses assuntos, porque a gente já tem condição para isso, né? Para verificar e ver o que compensa mais, o que é mais viável, certo? Certinho. Vamos continuar, agora vai ter mais um texto base e mais algumas perguntinhas. Bora ver. No texto base agora vamos para um produtor rural. Um produtor rural resolveu fazer polpa de cupuaçu para vender nas lanchonetes de sua cidade. Não fui eu, tá? Sabendo que ele não tem gastos com a retirada da polpa. Quer dizer, ele e a família, filhos, vó, cunhado, todos eles cortam a polpa na tesoura. Só que ele comprou pacotes para empacotar, aqueles saquinhos, né? Para empacotar a polpa do cupuaçu. E gastou nesse pacote R$50. E irá vender cada quilo de cupuaçu por R$10. Então tá aí. Nós temos aqui duas informações numéricas. A primeira coisa que você tem que lembrar é qual deles é o fixo e qual deles é o variável, qual deles é o dependente, qual deles é o independente. É a primeira coisa. Beleza. E aí a gente monta a nossa função, então, olha ali, não precisava ter sumido o nosso texto, né? Mas a nossa função vai ficar 10x menos 50, né? Porque a gente precisa tirar o custo da embalagem, né? Que é de R$10, e o que ele, né? Não, a embalagem foi 50. 50, desculpa. E a gente precisa ver que o R$10 é em função dos quilos, né? Então vai ficar ali R$10 menos o valor da embalagem, que foi 50, certo? Beleza. Vamos lá? Agora responda. Agora tá com vocês. Pergunta de número 4. Sabendo que esse produtor vendeu 20 quilos de polpa de cupuaçu, quanto esse produtor teve de lucro? Quantos quilos? 20 quilos. Então, se a gente voltar aqui um pouquinho, no lugar do X, agora vai colocar 20? Isso. Então tem que fazer, multiplica por 10 e tira 50. Multiplica por 10 e tira 50. Isso. Tá fácil, né? Tá fácil. Se multiplicarmos por 10, 10 vezes 20, 200. Tira 50, 150, certinho? Certinho. Então, fizemos aqui o F de 20, né? Isso. Então, no lugar do X, olha lá, a gente vai colocar 20. E a gente está praticando bastante com vocês, tá? Bastante mesmo.
Ou seja, muitas situações envolvendo a função afim. Beleza? Vamos de pergunta número 5, bora ver? Bora. E agora é diferente, agora a substituição do aqui. Quantos quilos de polpa ele vendeu, sabendo que ele teve um lucro de R$300? Uhum. Quantos quilos de polpa ele vendeu, sabendo que ele teve um lucro de R$300? Então agora o número que saiu da máquina de calcular é o 300, né? A Isso. pergunta é qual foi o número que entrou? O número que saiu da máquina é o 300. Entrou qual é quanto? o número que entrou? Tan, 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 tan. Bora ver. Pensa, pensa, tempo. Se saiu 300, é a mesma coisa que somar com 50 e dividir por 10, né? Por 10, isso mesmo. Então pega, soma. Então, com certeza, 35, né, gente? quilos. Olha aí que legal, né? Se saiu 300, né? Então a gente tem 300 igual a 10 vezes x menos 50. O menos está subtraindo, vai passar para outro membro? Somando. Somando. Mas também pelo raciocínio lógico poderia fazer, tá? Tem gente que resolve só com raciocínio lógico, não precisa fazer esse procedimento todo aqui, mas com certeza também ajuda, né? 350 por 10, 35 quilos. Então, para sair R$300 de lucro de resultado, teve que vender 35 quilos de polpa, certo? Certinho. Última perguntinha do nosso quiz, pergunta de número 6 agora. Sabendo que a função é uma função afim, determine o zero da função. Qual é o zero da função? Vamos ver. Zero da função. Vai lá. Pensa. O zero da função é pegar a função igual a zero, né? Isso. Então, acho que é 5, eu acho. 5? É porque 5 vezes 10, 50. Menos 50, zerou. Zerou, verdade. É isso aí, olha aí. É só pensar que número que multiplicado pelos 10, tira 50, vai dar 0. Só pode ser a letra C, né? A alternativa C. Ou seja, né? O que a gente vai falar com vocês? A gente sabe que tem que igualar a 0. Então, 10x menos 50 igual a 0. 10x vai ser igual a 50, porque está no primeiro membro, passa para o outro, com sinal, trocando a operação. 50 dividido por 10, meu x vai dar 5. Certinho? Beleza, certinho. Como que fomos até aí? 6 questões, com texto base, trabalhando as funções, com substituição aqui e aqui, substituição no x e no f de x, ou seja, às vezes a gente queria saber o número que entrou na máquina, e às vezes o número que saiu da máquina de calcular, então essas coisas que a gente está praticando com vocês bastante, eu acredito que não ficou pouco não, né? E qual o objetivo de colocarmos texto base? Porque estamos nas aplicações, então é importante que nós visualizemos o problema antes, para não ficarmos só com as equações. Vocês viram que depois nós fizemos só a equação. Pega a equação, substitui o x aqui, ou igual a 0. Só que é importante, antes de se fazer substituir, você olhar a situação. E aí falamos hoje do picolé, o vendedor de picolé na praia. Falamos da banana, produção de banana, e aí criamos várias situações. E olha, né, como a gente sempre fala, massa, né? Da massa, da quantidade de palmas, de pencas. Nós pesquisamos os sites, tudinho lá, vamos lá da Embrapa, que fala dessa questão da etno, mas sempre conversamos também com produtores rurais. Sempre que temos a chance, estamos ali perto, né? Temos aqui um colaborador agora muito bom, né, que é o Tino, lá no Agrotropical, que nos ajuda muito também com informações. Trabalhando com agrofloresta e tudo, né? Isso. Então, sempre trazemos. Mas pode ser que em algum momento tenha alguma informação aqui que diverge um pouco da sua realidade. Porque nós sabemos que nem todo pé de manga dá a mesma quantidade de manga. É verdade. Né? É tão gostosa quanto aquela outra. Por exemplo, aquela do Forte Príncipe lá, meu Deus, olha aí. Não tem como comparar. Eu tenho 4 pés dela, tá? Tá. Uma chama-se o Príncipe da Beira, a outra chama o General, tá lá as mangueironas.
Quando começar a dar fruta, eu vou colocar a foto. Pronto. E para finalizar nossa aula, temos o Brincando com os Números e também a nossa paródia. Então vamos lá. Primeiramente, o Brincando com os Números, vamos desafiar vocês. Tá lançado o desafio, teste de raciocínio. Qual é a pergunta? Uma calculadora tem duas teclas, D, que duplica o número, e T, que apaga o algarismo das unidades. Então duas teclas, tem a D e tem a T. A D duplica e a T apaga o algarismo das unidades. Por exemplo... Se uma pessoa escrever 1999 e apertar em sequências D, T, D, T, o resultado será qual número? Eita, duplica, tira o número das unidades. Duplica, tira o número das unidades. Então, fica esperto aí. Então, pega o 1999, primeiramente, duplica. Depois tira. Depois tira o número das unidades. Aí vai ficar um outro valor. Duplica. Depois tira de novo. Depois tira o número das unidades. E aí, qual o resultado que ficou no final? Bam, 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 bam. Certo? Beleza? E agora vamos de paródia? Então a paródia da função afim é o seguinte, né? A gente vai cantar aqui com vocês e esperamos que vocês cantem aí também. A letra foi com vocês, mas a gente foi pra vocês, mas a gente também vai colocar a letra na tela, tá certo? Vamos. Letra na tela, daqui a pouquinho a gente vem por aqui também e vamos começando assim. Olha lá. Para resolver função afim, mediação. Para encontrar raiz, mediação. Entendi? Tiro onda, mediação. Fx a x mais b vai ficar fácil para mim. Para resolver função afim, mediação. Para encontrar raiz, mediação. Entendi? Tiro onda, mediação. Fx a x mais b vai ficar fácil para mim. E agora? Eu te falei se é constante o a é zero. Se falta o B, é linear, eu tô ligado. Se é só o X, corta o eixo 00. E quem conhece diz que é identidade. Para resolver função afim, mediação. Para encontrar raiz, mediação. Entendi? Tiro onda, mediação. Fx a x mais b vai ficar fácil pra mim. Para crescer, o a é maior que zero. Se decrescer, é negativo, eu tô ligado. Pra dar valor, substitui a variável. Quem me conhece traça a reta no gráfico. Vem com a gente aqui! Para resolver função afim, mediação. Para encontrar raiz, mediação. Entendi? Tiro onda, mediação. Fx a x mais b vai ficar fácil para mim. Para resolver função afim, mediação. Para encontrar raiz, mediação. Entendi? Tiro onda, mediação. Fx a x mais b vai ficar fácil para mim. Para você e para todos nós. Quando a gente entende todo o percurso da função afim, fica tudo muito mais fácil. Vamos conversar um pouquinho sobre a letra aqui? Olha lá. Primeiro, antes de falar da letra, nós já sabemos que tem escola aí que tem violeiro. É verdade. E aí, faz a viola aí, manda pra nós. Manda pra gente, né? Manda pra nós. Então, a nossa lei de formação é fx a x mais b, né? Fx a x mais b vai ficar fácil pra mim. Olha lá, eu te falei, se é constante, o a é zero. Só tem b, lembra? Constante só tem B, o A é B. zero. Perfeito. Se falta o B, aí se falta o B, é linear, tô ligado, né? Pode ser identidade também? Pode, mas é linear, porque toda identidade é linear, mas nem toda linear mas aí é ele identidade. já faz aqui embaixo, olha só. Se corta em 00... E é só o X? E é só o X. Ou seja, o A é 1? Essa linear, ela, além de ser linear, ela é identidade. Quem conhece diz que é identidade. Perfeito. Mas na frente, no outro refrão, para crescer, o A é maior que zero. Ou seja, A positivo, a função cresce, né? Crescente. Se decrescer, é negativo, eu tô ligado. Ou seja, A menor que zero, negativo, ela é decrescente. Para dar valor, substitui a variável máquina de calcular. Quem me conhece, conhece a função afim, traça a reta no gráfico. Então quer dizer, aquela curva da função agora é uma reta, beleza? Isso mesmo, né? E olha aí que legal. E com tudo isso, o aprendizado vai ficando mais significativo, vai ficando mais dinâmico e mais fácil, né? Então, para resolver função afim, mediação. São vocês, nós todos, nós somos mediação tecnológica, né? Para encontrar a raiz, a mediação também. O que a gente faz para encontrar a raiz?
Bom, e o igual a zero. Igual a zero, Igual a né? zero e manda o Isso. brasa na equação. Isso. Eu entendi. Agora tiro onda, porque fx a x mais b vai ficar fácil para mim. E é a nossa função afim. Top, né, galera? Então, continua cantando, continua internalizando a letra da música aí, que vai ficar bem mais fácil o seu aprendizado, tá certo? Beleza. Agora a gente fica por aqui, mas já já a gente tá de volta.